Boa tarde, pessoal. Bom, alguns alunos estão me procurando com dúvidas nas atividades, então eu vou fazer 3 exemplos aqui que são bem próximos dos exercícios das atividades, certo? Bom, eu vou começar aqui com esse exemplo que estava na aula passada, né, no vídeo passado. E eu vou refazer aqui com um pouquinho mais de calma, né? Porque eu não queria que o vídeo ficasse tão longo, então eu vou refazer com mais devagar, somente os exemplos, certo? Bom, então observa, vamos fazer a leitura aqui primeiro do exemplo, do enunciado, né? Então na figura abaixo, o segmento AC é bissetriz do ângulo BDA. O que isso quer dizer? Bom, o segmento AC é esse segmento azul, certo? É esse segmento azul aqui, tá? Ele está dizendo que ele é bissetriz do segmento do ângulo BDA. Quem que é BDA? Não, BAD, né? Então BAD. Então o ângulo BAD é esse ângulo aqui, ó. Certo? Então o que o enunciado diz pra gente? Até esse ponto, né? Até esse ponto ele está dizendo assim, ó, olha, esse segmento é a bissetriz desse ângulo. E o que a gente pode extrair de informação disso? Se o segmento AC é bissetriz do ângulo BAD, quer dizer que esse ângulo, deixa eu só apagar aqui um pouquinho, quer dizer que esse ângulo e esse ângulo são iguais. Tá? Então é isso que o enunciado está dizendo para a gente. Com essa informação aqui, ó. Com essa informação, tá? Ele está dizendo para a gente, de certa forma, que o ângulo 2x menos 10 é igual a 30 graus. Tá? Com essa informação, a gente consegue achar o valor de x, certo? Então, a gente pode escrever assim, ó, se isso é igual, né? Então, 2x menos 10, tá? Igual a 30, certo? O 10 está negativo, vai passar para o outro lado positivo, não é? Então vai ficar 2x igual 30 mais 10, certo? Tá, então resolve isso daqui, 30 mais 10, copia o restante embaixo, né? Então 2x igual 30 mais 10, 40. O 2 está fazendo o que com o x? Ah, está multiplicando. Se ele está multiplicando, ele vai passar para o outro lado dividindo, né? Então vai ficar que x é igual a 40 dividido por 2. Então 40 dividido por 2, 20, tá? Então quer dizer que o x, a gente achou aqui, ó. Deixa eu só, deixa eu só colocar coloridinho para dar uma destacada, tá? Então x aqui igual a 20, certo? Então observa bem o que a gente fez e como que a gente achou o valor do x, tá? Eu vou deixar esse valor guardado aqui em cima, tá? Porque eu vou precisar apagar. Então a gente achou o valor de x, que é igual a 20. Como que a gente achou isso? Fazendo aqui, usando essa informação de que AC é bissetriz do BAD, tá? Então, quer dizer que 2x menos 10, nesse caso, vai ser igual a 30 graus, tá? Escrevendo isso numa expressão matemática e resolvendo, a gente chega em x igual a 20, certo? Bom, então vamos deixar isso salvo aqui. X igual a 20. Vamos continuar a leitura, tá? Então, determine a medida do ângulo DAE. Quem que é o ângulo DAE? Bom, olha na figura. DAE. Então, o DAE é esse ângulo aqui, ó. Quanto que ele mede? Ah, ele está me dizendo, a figura está me dizendo que mede 3x mais 12, certo? Só que 3x mais 12 não vai ser resposta para a gente, tá? Porque eu preciso de um valor, de um número, tá? Então eu quero saber quanto que vale esse ângulo, tá? Quanto que vale o ângulo DAE, certo? Então DAE é igual a 3x mais 12, certo? Quanto que vale o x? O x a gente achou no passo passado, olha, x igual a 20. Então o ângulo DAE
igual 3 vezes 20 mais 12, tá? Então, quanto que vai dar isso? Resolve primeiro a multiplicação, né? Tá ficando feio aqui. Então, DAE igual 3 vezes 20, 60, mais 12. Vou fazer aqui no cantinho aqui, ó. Então, DAE igual 60 mais 12, 72 graus, tá? Então, tá aqui a resposta que a gente quer. Ele quer saber o valor do ângulo DAE. DAE igual a 72 graus, tá? Então, esse exemplo vai ajudar vocês com a atividade do exercício 5 da página 355. Observa que ela é bem parecida, tá? Então, compara e tenta resolver aí. Qualquer dúvida, volta a me procurar, certo? Vamos passar para o próximo, então? Vamos lá. O segundo exemplo, ele vai ajudar a gente a fazer a atividade 8 da página 356, tá? Então, como que eu resolvo isso? Observa aqui que eu tenho um símbolo bem específico aqui, né? Bem especial. Esse símbolo significa que eu tenho um ângulo de 90 graus, tá? Então, quer dizer que se eu somar esse ângulo e esse ângulo, eu tenho que ter 90 graus, tá? Porque esse símbolo desse quadradinho com o círculo no meio, ele representa para mim um ângulo de 90 graus. Ele indica para mim um ângulo de 90 graus. Então, se eu somar, vou mudar a cor da caneta. Se eu somar x mais 2x mais 30 mais 2x, isso aqui tem que ser igual a 90 graus. Por quê? Porque a soma desses ângulos, olha, vai dar o quadradinho ali, vai dar os 90 graus. Tá? Então, igual a... Opa, ficou feio. 90. Ainda tá feio. Certo? Beleza, então, o que que a gente precisa fazer? Resolver essa expressão. Como que eu faço isso? Somo primeiro os x, né? Vou somar o que tem x. Então, vai ficar x mais 2x, 3x. 3x mais 2x, 5x. Então, 5x mais 30 igual a 90. Certo? O 30 está positivo, vai passar para o outro lado, né? Só que ele está positivo, vai passar negativo. Então, vai ficar 5x igual a 90 menos 30. Certo? Beleza. 90 menos 30, 60. Tá? O 5 que está multiplicando o x, passa dividindo, então vai ficar x igual a 60 dividido por 5, 12. Certo? Então essa é a resposta. X igual a 12. Tá? Lembrando, esses exemplos eles são parecidos com o que a gente tem na atividade, não são iguais. O da atividade vai dar 12? Não, vai dar um outro resultado. Mas você observando esse daqui, refletindo como que faz esse, tá? Você vai conseguir fazer o outro, certo? Então, por isso que eu estou fazendo esses exemplos que são parecidos, tá? Se tiver dúvida, volta a me procurar lá no privado, tá? Bom, exemplo 3. O exemplo 3, que é parecido com a atividade 9 da página 357, certo? Bom, vamos ler o enunciado primeiro. Determine a medida do ângulo AOE, sabendo que o ângulo AOB é raso e o segmento OD é bissetriz do ângulo COE. Então, observa que o enunciado está carregado aqui de informações, tá? A primeira delas, determine a medida do ângulo AOE. Então, ele está te dizendo aqui o que a gente precisa fazer nesse exercício, tá? Quem que é o ângulo AOE? Então, aqui está o vértice A, o O e o E. O ponto A, o vértice O e o ponto E, certo? Então, o ângulo AOE é esse aqui, ó. É esse valor aqui, ó. É esse ângulo, é essa abertura, certo?
Então, o que a gente tem que fazer é encontrar o valor desse ângulo, tá? Beleza, mas para isso, o que eu vou precisar fazer? Bom, se eu tivesse apenas valores, né? Se isso daqui fosse um número, se aqui fosse um número e aqui também tivesse um número, era só somar esses três. Mas acontece que aqui eu tenho uma expressão, aqui eu tenho uma expressão e aqui eu não tenho nem expressão nem número, certo? Então, o que eu vou precisar fazer? Vou precisar encontrar o valor dessa expressão, um número para isso daqui, um número para isso daqui e achar um número para esse ângulo ali, certo? E depois eu vou somar tudo, tá? Então, bastante atenção nesse exercício, que ele vai ser um pouquinho grande e eu vou precisar apagar aqui no vídeo, tá? Para poder usar aqui essa parte em branco, certo? Bom, então vamos continuar com a leitura. A gente já sabe o que a gente precisa fazer, né? O restante do enunciado são informações importantes. Olha, o ângulo AOB é raso. Quem que é o ângulo AOB? Aqui está o A, O e o B. Então, o ângulo AOB é isso daqui, ó. É tudo isso, certo? E ele está dizendo, é raso. O que quer dizer esse ângulo raso? Acertou quem falou que é o ângulo de 180 graus. Tá? Então, todo esse ângulo aqui, ó. Todo esse ângulo aqui, a gente já sabe que isso aqui tudo vale 180 graus. Tá? Porque o enunciado está dizendo pra gente. Beleza? Bom, o que mais? E o segmento OD é bissetriz do ângulo COE. Tá, então o que é segmento OD? O segmento OD vai do ponto O até o ponto D, então esse é o segmento OD, certo? Ele é bissetriz do ângulo COE. O que é o ângulo COE? Ó, COE. Então é esse ângulo aqui, ó. Bom, se esse segmento OD é bissetriz desse ângulo, o que eu posso afirmar com essa informação? Eu posso afirmar que 4x, que esse ângulo de 4x mais 20 é igual a esse ângulo de 6x mais 10. Tá? O ângulo de 4x mais 20 é igual ao ângulo de 6x mais 10. Bom, ótimo. Se eu consigo perceber isso, eu já consigo achar o valor do x. E isso vai ajudar a gente bastante. Tá? Então vamos lá, vamos achar o valor do x. Tá? Só apagar aqui, escrever de novo. Vamos fazer de amarelo. Então, o que eu peguei de informação do enunciado? Que 4x mais 20 e 6x mais 10 são iguais. Então, eu vou igualar. Ó, 6x mais 10 igual a 4x mais 20. Tá? Como que resolve isso? O que tem x de um lado, o que não tem x de outro, né? Então, 6x continua aqui, 6x. O 4x está positivo, ele vai passar para o outro lado negativo. Então, vai ficar menos 4x igual 20. O 10 que está positivo também vai passar para o outro lado negativo. Então, 20 menos 10. 6x menos 4x, 2x. 20 menos 10, 10. O 2 está multiplicando x, passa para o outro lado, dividindo. Então, x igual 10 dividido por 2. 10 dividido por 2, 5. Tá? Então, o que a gente fez aqui? Ó? A gente já descobriu qual que é o valor de x. O valor de x, no nosso caso, é 5. Certo? O valor de x é 5. Ótimo? Bom, observa bem o que eu fiz aqui, verifica se ficou alguma dúvida, qualquer coisa, volta a me chamar no privado, tá? Vou precisar apagar, mas vou conservar aqui essa informação do x igual a 5, tá? Então, vou escrever aqui que ficou x igual a 5. Isso a gente achou igualando 4x mais 20 com 6x mais 10 e resolvendo a expressão, tá ok? Bom, então voltando, o que o exercício quer? Ele quer o valor do ângulo AOE. AOE. Então, dessa forma, o que a gente pode fazer? Olha. Opa, apaguei aqui. Então, x igual a
5, não foi isso? Tá? E que é o valor do AOE. Beleza? Bom, então lembrando, para achar o valor do AOE, eu vou ter que somar esse ângulo, mais esse ângulo, mais esse ângulo aqui. O ângulo que eu vou marcar... Oh, gente, apaguei de novo. É brincadeira, hein? X igual a 5. Tá? Tô confundindo o botão aqui, mas vamos com calma que vai dar certo. Então, eu vou precisar somar esse ângulo, mais esse ângulo aqui, que eu não sei quanto que é ainda, tá? Mas esses dois eu tenho condição de achar. Como que eu vou achar isso? Eu vou substituir o valor de x, tá? Que a gente achou, nessa expressão. Por exemplo, vamos usar aqui como exemplo o 4x mais 20. Tá? Então, 4, deixa eu mudar a cor, azul. 4x mais 20. Tá? É o valor do ângulo DOC. Tá? Então, deixa eu apagar aqui. Escrever de novo. Então, o ângulo DOC é 4x mais 20. Tá? Quanto que vale o x que a gente achou? 5, né? O x vale 5. Então, no lugar do x aqui, vou colocar o valor dele. 4 vezes 5 mais 20. 4 vezes 5, 20. 20 mais 20, 40. Tá? Bom, então o que a gente acabou de fazer? A gente fez que esse ângulo DOC é igual a 40 graus. Tá? Então a gente já sabe quanto que o ângulo DOC vale. Eu vou apagar, qualquer coisa vocês pausam o vídeo, volta aí e fica à vontade, tá? Bom, então a gente achou duas informações, né? A gente achou que x é igual a 5 e DOC igual a 40. Tá? Então esse ângulo aqui, ó, mede 40 graus, certo? Bom, se esse ângulo mede 40 graus, esse ângulo aqui também vai ter o mesmo valor. Por que ele vai ter o mesmo valor? Porque ele é cortado por uma bissetriz, olha. E a bissetriz divide o ângulo ao meio, não é? Então, se uma metade é 40, a outra metade também vai ser 40, certo? Ah, professor, eu não acredito nisso não. Então, se você não acredita, pode resolver pela matemática. Tá? Então, ou seja, o ângulo EOD é 6x mais 10. Então, 6x mais 10. Substitui o valor do x aqui, ó. O x vale quanto? Vale 5. Então, 6 vezes 5 mais 10. Ficou feio esse 10. Certo? 6 vezes 5, 30. 30 mais 10, 40. Falei que ia dar o mesmo resultado, ué. Vocês não acreditam no tio, ué? Tá doido? Então, de novo. Quando escrever esse 40 mais bonito aqui. Certo? Então, 30 mais 10, 40. Então, beleza. O que a gente tem agora como dado, né? Esse ângulo mede 40 graus, a gente já sabia, e esse ângulo aqui também mede 40 graus. Para achar o valor desse ângulo total, deixa eu apagar que está ficando uma bagunça isso aqui. Então, a gente quer o valor desse ângulo, certo? E a gente sabe que esse daqui mede 40. E esse aqui também mede 40. Só que eu não sei quanto que mede esse ângulo aqui ainda. Esse ângulo, para mim, ainda não sei quanto que ele vale. Tá? A partir do momento que eu tiver esse valor, aí é só somar os três ângulos. Beleza? Ah, professor, mas como que eu vou achar esse valor aí, professor? Fácil. A gente sabe que todo esse ângulo, o ângulo A ou B, é um ângulo raso. Tá? O exercício falou para a gente que é raso. Ou seja, tudo isso daqui vale 180 graus. Se aqui tem 40, aqui tem 40, quanto que tem aqui? Não sei, professor, mas dá para saber. Esse ângulo é a expressão 8x, ficou muito em cima ali, 8x
mais 10. Tá? O valor do x a gente tinha achado, né? X igual a 5. Tá? Então, 8 vezes 5 mais 10. 8 vezes 5, 40. 40 mais 10, 50. Então, esse ângulo aqui, ó, deixa eu apagar. Aqui não tem borracha, é uma brincadeira, né? Achei a borracha. Na verdade, não, é tinta branca. Mas tanto faz. Bom, então esse ângulo ali vale 50, certo? Bom, soma aqui para mim, ó. 50 mais 40 mais 40. 50 mais 40 mais 40. Quanto que dá? 50 mais 40, 90. 90 mais 40, 130. Então é o seguinte, se tudo isso vale 180, mas se daqui até aqui eu tenho 130, quanto que falta para dar esse valor que a gente precisa? Bom, aí é só fazer 180 menos 130. 180 menos 130, 50. Então, esse valor aqui é de 50 graus, tá? Pronto, professor, respondeu? Ainda não, tá faltando só uma informaçãozinha aqui, ó. Eu vou ter que apagar de novo, tá? Então, o que a gente quer, então, é a medida desse ângulo. E agora a gente já sabe que aqui vale 40. Aqui também vale 40. E aqui vale 50, certo? Então, agora é só somar. Então, o ângulo AOE igual 50 mais 40 mais 40. 50 mais 40, 90. 90 mais 40, 130 graus, tá? Bom, aqui é a nossa resposta já, certo? Então, vai até aqui, tá? Ah, professor, deu o mesmo resultado que aqui. Lembra que aqui tinha dado 50? Pois é, mas foi coincidência do exemplo, tá? Na atividade de vocês da apostila, do exercício 9, não vai dar o mesmo resultado. Então, vocês têm que fazer esses passos que eu fiz, certo? Bom, pessoal, então é isso daí. Faça com calma, que realmente a gente está aprendendo algo novo, né? Realmente, assim, tem alguns truques, algumas coisas que a gente tem que ver, que às vezes vocês não estão acostumados ainda, mas é assim mesmo, certo? Não tenha medo de fazer, de errar, tá? O bom é você enfrentar e conseguir resolver, certo? Não tenha medo. Qualquer dúvida, volta a me chamar no WhatsApp que eu vou estar aí disponível para vocês, certo? Então, um abraço a todos e até mais.